Olá, do ponto de vista da geografia, a Revolução Verde ela é um tema de extrema relevância. O que é a Revolução Verde? A Revolução Verde é um conjunto de inovações tecnológicas que foram trazidas dos Estados Unidos para o Brasil, principalmente, na década de 60, 70, e que vão realmente revolucionar a produtividade do trabalho do campo. Essa produtividade ela só é possível devido à realização, por exemplo, de pesquisas no campo de genética, no campo de sementes, a fertilização dos solos, né, que é importante destacar aqui, a fertilização do solo do Cerrado, que se deu principalmente a partir da década de 70, com a utilização do calcário para corrigir a acidez do solo, e isso aumentando enormemente a capacidade de fertilização desse solo. Isso é muito importante de ser destacado. Outro ponto é a utilização dos agrotóxicos como para combate às pragas. Esse é trazido grande volume de agrotóxicos e isso faz com que o controle das pragas da agricultura, fazendo aumentar bastante a produtividade. Um outro aspecto importante é a utilização de máquinas, defensivos agrícolas, e essas máquinas, essa mecanização no campo, ela traz também uma mão de obra qualificada que vai aumentar e possibilitar, principalmente, o cultivo de monoculturas, ou seja, culturas específicas, destaque principalmente a soja, que vai ser grande commodity brasileira, né, ao longo todos esses anos, e que está cada vez mais batendo recorde. Isso propicia a grande vantagem do aumento da capacidade de exportação brasileira. Isso é muito importante destacar. Por outro lado, essa Revolução Verde, ela traz alguns problemas sérios. Vou destacar aqui dois tipos de problemas, os problemas ambientais e os problemas sociais. Do ponto de vista ambiental, eu destaco o esgotamento do solo. Esse uso intensivo do solo para produzir, ele vai resultar no esgotamento do solo, solos que perdem todas as suas características, e isto vai sendo cada vez mais acentuado em várias regiões do Brasil. A poluição causada pelos agrotóxicos. Eu destaco dois tipos de poluição causada pelo agrotóxico. A poluição no trabalho, ou seja, aquele trabalhador que está fazendo a manipulação desse agrotóxico e é envenenado pelo agrotóxico. Por outro lado, esse uso de agrotóxico de forma indiscriminada vai contaminar o lençol freático, né? Contaminando os rios, contaminando a água em muitas regiões. Do ponto de vista social, é importante destacar que a Revolução Verde ela vem aumentar a concentração de terras no Brasil. Explico. Historicamente, o Brasil tem uma concentração de terras que vai desde lá do Brasil colônia até hoje, e tem várias razões. Com a Revolução Verde, o que a gente percebe é que quem tem condições de bancar as inovações tecnológicas que são só os grandes latifundiários, aqueles que têm muito recurso, é o agronegócio, né? O dono do agronegócio, esse que tem capacidade de alavancar, ele vai cada vez mais ocupando as terras das pequenas famílias da agricultura familiar, e vai concentrando renda e concentrando a terra, aumentando a concentração de terra no Brasil. Por outro lado, aumenta-se então o êxodo rural. Isso é importante destacar, porque o homem do campo que não pode ter acesso à terra, ele é obrigado, ele é expulso do campo para as cidades, porque ele não tem condição de acompanhar essa inovação tecnológica. Ou seja, essa revolução, né, verde, que quando surgiu era tida como a salvadora, a redentora da fome no mundo, ela, por outro lado, aqui no Brasil, ela está sendo sinal de desigualdade, de aumento da concentração de renda, e isso é muito importante destacar do ponto de vista da geografia, porque muda, né, não só o espaço rural, mas também o espaço urbano. Bom, apesar dos benefícios que os alimentos transgênicos trazem, né, como maior resistência a pragas, uma maior produtividade, a gente não tem ainda um consenso formado, a gente não sabe ainda, né, as consequências da utilização desses alimentos a longo, médio ou curto prazo. O que se sabe, né, é que o uso desses alimentos
pode estar aumentando, né, as respostas alérgicas e também pode estar aumentando a resistência a alguns antibióticos. Mas que esses alimentos são, né, a resposta para as deficiências nutricionais, isso é um mito, né? O ideal para uma pessoa estar atingindo as necessidades nutricionais dela ou suprir alguma deficiência que ela tem é manter uma alimentação equilibrada. Algumas vezes a gente também pode até estar entrando com algum suplemento vitamínico, mas a gente prioriza mesmo a alimentação limpa. Indicamos muito também os alimentos orgânicos, né, que são aqueles que não tem nenhum tipo de alteração genética ou algum tipo de ação de agrotóxicos. Oi, boa tarde, meu nome é Gabriela, eu sou formada em Ciências Biológicas. A primeira coisa, a gente tem que entender o que é um alimento geneticamente modificado, né, um alimento transgênico, conhecido como OGM, né, organismo geneticamente modificado. É um organismo que pode ser tanto alimento quanto um micro-organismo, como bactérias, fungos, que eles são criados e são feitos em laboratório com alguma área de interesse. Eles são feitos para atender alguma demanda do mercado, e aí, nesse caso, eles utilizam o DNA, eles fazem a transformação do DNA e colocam nesse organismo a parte de interesse. No caso de alimentos geneticamente modificados, eles são para evitar pragas, eles são para ser mais resistentes a condições menos favoráveis de plantio, no caso da agricultura. E nós temos também bactérias e vírus, que são micro-organismos que eles são criados em laboratório para atender a demanda de produção de antibióticos, de vacinas, de soros e etc. Ainda é muito difícil a gente falar, porque cada organismo, cada pessoa, ele tem variações e ele tem respostas diferentes com relação a esses micro-organismos. Os cientistas, eles já fazem estudos a respeito disso e eles veem que as pessoas que consomem soja, milho e outros alimentos derivados desses principais, né, desses dois principais alimentos que são geneticamente modificados, as pessoas apresentam às vezes o aumento de alergias, as pessoas apresentam uma resistência a antibióticos e às vezes até uma toxicidade, que é no caso de o alimento se tornar tóxico para essa pessoa. E a gente tem também estudos a respeito do aumento do câncer, que está diretamente relacionado ao consumo desses alimentos. Então é muito difícil a gente falar certo, né? Ainda precisa de muitos estudos, ainda precisa de muita pesquisa a respeito disso, mas é muito difícil a gente falar qual que é o efeito no organismo do ser humano, né? A criação do organismo geneticamente modificado, ele é para suprir uma demanda de mercado, né? No caso da agricultura, a soja, o milho, ela é modificada para evitar com que se tenha grandes perdas na lavoura por causa de pragas, para evitar o uso menor de agrotóxicos e automaticamente que o alimento chegue na mesa do consumidor final. Porém, muitas vezes, aquilo que a gente consome, e não só a soja e o milho, mas os produtos derivados dele, muitas vezes o que a gente consome acaba sendo bioacumulativo no nosso organismo, que é algo que vai acumulando e vai gerando outras transformações, mutações genéticas no nosso organismo, podendo gerar, então, o desenvolvimento de algumas doenças, como o câncer. No caso da nutrição, eles são importantes por isso, né? Eles são importantes porque eles são alimentos que não sofrem degradações com respeito a pragas na lavoura e aí, automaticamente eles têm uma produção maior para chegar no mercado, chegar na indústria, os alimentos bons para a nossa mesa, só que não necessariamente esses alimentos eles são alimentos confiáveis, né? Então depende muito, porque depende do que qual que é a disposição final daquele alimento, né? Então, por isso que hoje a gente vive num mundo onde é mais aconselhável você comer as coisas mais orgânicas, porque você sabe que veio de um lugar onde você não usou nem a transgenia, nem agrotóxicos, né? Que são inseticidas e às vezes até hormônios para fazer com que o alimento cresça com menos tempo e que chegue num tamanho maior para ser consumido. Então, tudo depende muito do organismo de cada um, mas nós devemos sempre ficar atentos ao que é transgênico, ao que não é, e
pesquisar mais, ainda falta muitas pesquisas nessa área, então a gente precisa muito ter esse olhar crítico com relação a tudo isso. É isso. Obrigada. Mufasa, you know we finally here, right? Well, It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It's Friday again, it's Saturday, Sunday. Hey, hey, Mufasa, 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 hey!